Olá, tudo bem? Sou Evilásio Andrade, psicólogo clínico e mestre de saúde mental. Então, nesse vídeo eu venho tratar de um assunto para mim que acredito de muito interesse, né? Um interesse primordial, que é a pergunta, né? Para nortear a nossa reflexão, para nortear nosso estudo, né? Que falar de religião e psicologia são assuntos que são assuntos que têm a ver um com a outra, com a outra. É uma pergunta que vai ser norteadora nesse nosso estudo, nessa reflexão, né? É possível conciliar religião e psicologia, né? Então, são algo que nós, nesse estudo, devemos refletir um pouco dessas duas ciências, né? Chamado fé e razão. A fé e razão podem ser conciliadoras, né? É possível ter um diálogo, uma ponte entre essas duas ciências, né? Então, existe, então, um certo, claro, preconceito, isso aí já de muitos tempos, quando se fala de psicologia e religião, de que psicologia e religião, ela não se envolve, né? A gente escuta bastante isso, que é impossível isso. Bom, eu, né, como um acadêmico, né, vocês me conhecem, eu sou um acadêmico, graças a Deus fui muito bem formado na Universidade Católica de Brasília e sou muito grato à minha formação enquanto profissional, enquanto acadêmico de psicologia. Ao mesmo tempo, é bem interessante que também sou sacerdote, também sou religioso. Então, estou nesse mundo aí teológico, filosófico, né? Até dentro da minha formação, alguns se perguntavam, né, como eu poderia conciliar a minha espiritualidade com a ciência, que é a religião. Mas sou muito grato aqui a duas pessoas que gostaria de citar: a doutora Marta Helena, acredito eu que ainda é a coordenadora do doutorado, foi fundadora da psicologia, né, na Universidade Católica de Brasília, e também, né, quando eu fiz meu mestrado, ela era coordenadora do campus de mestrado e também, acredito eu, que ainda coordena a psicologia, o doutorado de psicologia em Brasília. Mas a doutora Marta Helena, ela foi um ápice na minha vida enquanto profissional de psicologia, que sou muito grato pela formação que tive, né? Porque na Católica de Brasília, de- digamos assim, toda a formação de um profissional lá era que a gente saísse de lá vendo um todo, como fala a Gestalt, não ver o mundo dividido por caixinhas ou essas brigas entre teoria de psicologia, qual é a melhor, ou qual é a psicologia que se encaixa melhor. Graças a Deus, a minha formação como psicólogo lá em Brasília, saio dessa instituição graduado em psicologia. Fora isso, tenho minha graduação em filosofia e teologia, e eu chego um ápice na minha carreira profissional como um psicólogo, também como sacerdote, onde foi um movimento grande para mim. Por isso eu gostaria de partilhar essa série de vídeos com vocês, que irei fazer, não sei se eu irei fazer dois, três, partilhando com vocês sobre psicologia e espiritualidade, psicologia e religião, né? Aqui chama atenção algumas pessoas que são psicólogos, estão iniciando a psicologia, ou ainda psicólogos que ainda não adentrou nesse fenômeno religioso, esse fenômeno da espiritualidade. Se alguém ouvir, né? Se você ouvir
falando que religião e psicologia não tem nada a ver, que uma coisa não dialoga com a outra. Se você está alguém falando isso, né? Eu acredito que uma fala dessa, né? Um posicionamento desse não constrói nada, né? Não constrói um diálogo uma com a outra, né? Que a psicologia não pode ter religião. Logo de cara, vou dizer que isso não é tão verdade assim, né? É preciso a gente voltar aí à história da filosofia, né? A história da própria psicologia, a história universal, para a gente perceber que de cara isso não é verdade, né? Isto é uma forma preconceituosa quando se trata, né? Essa é uma maneira que não traz diálogo, não traz ponte. Então, ou seja, isso é uma mentira, né? Uma mentira para quem não se adentrou, não estudou nesse fenômeno, né, da religião e psicologia, né? É, Só para você ter uma ideia, desde o início da história da psicologia contemporânea, houve grande interesse por esse tema de religião. Já de cara a gente já começa a perceber, quando a pessoa diz que psicólogo, né, não pode dialogar com a espiritualidade, com a religião, a gente já está aí com uma visão preconceituosa que não está construindo diálogo. Então a gente tem que entender bem, pontuar bem, que só de cara na história da psicologia contemporânea a gente vê uma grande procura aí, né? Por exemplo, vocês já ouviram falar de William Wunding, né? Que é o pai da psicologia experimental, né? Wunding, né? Você sabe que ele escreveu não só um volume, mas outros volumes onde ele se detém, se dedica sobre psicologia e religião. Então, o pai da psicologia experimental, Wundt, né? Ele teve uma dedicação grande a ele. Outro autor que a gente pode citar aí na história da psicologia contemporânea, William James, né? Oscar Friesen, né? Um pastor protestante suíço, amigo, né? Íntimo de Freud, né? Que membro da profunda psicanálise, né? De Freud, né? Que também ele começou a também poderia escrever, ele também se dedicou a essa temática entre psicologia e religião. Poderia falar até, dar uma lista de autores, né, que também se dedicaram, né, na história da filosofia, da religião, sobre psicologia. Então, é importante notar que religião é um fenômeno, né, estritamente humano. Para a gente dar um ponto de partida aqui para compreender se psicologia e religião é possível ter um diálogo. O ponto de partida que a gente deve estar nesse estudo é que é importante notar que é um fenômeno estritamente humano. Falar de religião, né? Falar de religiosidade é um fenômeno, né? Então aí vem aí a contribuição da fenomenologia, né? O Edmundo Husserl, né? Marli Porti também. Então a fenomenologia, né? A gente tem que ver a religião, a religiosidade como um fenômeno, né? E um fenômeno humano, né? Enquanto fenômeno humano, ela merece ser objeto de estudo à luz da psicologia, né? Então, é importante notar, né, que então, enquanto fenômeno humano, é importante a gente ter em mente isso aí, né? Bom, na minha tese, outra coisa que eu queria deixar bem clara aqui, hein? Nesse primeiro vídeo aqui,
enquanto se tratar, né, de um estudo, né, à luz da psicologia, então a gente não está aqui querendo fazer um estudo da teologia, né? Porque a teologia é uma ciência, teologia é a ciência sobre Deus. A gente não está. O objetivo, o escopo, o objetivo desse Esmeralda não está aqui, né? Quando se fala de estudar a religião, a gente está estudando uma área da psicologia, que foi da onde eu venho, né, da onde eu fui formado, chamado psicologia da religião, né? Que a psicologia da religião, ela tem esse interesse de estudar esse fenômeno religioso enquanto humano. Então é importantíssimo aqui. Bom, eu tenho aqui, que trouxe para vocês, né? Com o maior carinho, veja aqui, 1206, né? Desculpa, 2006, né? Foi meu trabalho final de curso de psicologia, né? Onde eu tratei sobre a experiência religiosa e as constituições de identidade das pessoas que se dedicam à vida consagrada. Agradeço muito aqui ao Dr. Roberto Menezes de Oliveira, que foi meu orientador do final de curso, também tendo a co-orientadora, a doutora Bartelena, né? Mas aqui, né, eu trago aqui, desculpa, eu abri, né? Vocês sabem que eu não sou muito assim, muito acadêmico, mas eu queria estar lendo aqui com vocês algo que eu mesmo produzi, né? Algo juntamente com meus orientadores, Dr. Roberto Menezes, aí um grande abraço para ele, né? Faz tempo que a gente não se vê, mas eu escrevi algo aqui que eu gostaria de ler para que vocês entendam. Veja só, problematizações entre religião e psicologia, né? Inicialmente, cabe lembrar que a psicologia é marcada como ciência na Idade Moderna, né? Especialmente no século XX, né? Nesse período aconteceu um crescimento de outras ciências, tais como a sociologia e também a antropologia, né? No decorrer dessa época, né, todo o conhecimento do ser humano era marcado pelo pensamento, né, de um grande filósofo, Augusto Comte, né? E o avanço da ciência tornou-se necessário para responder o processo do capitalismo, né? Bem como o crescimento da questão industrialismo, né? E com isso a ciência teria a acompanhar esse significado de crescimento, né? Desta forma, o conhecimento tornou-se uma independente da fé, né? Por exemplo, os dogmas da igreja foram questionados, né? O mundo começou a avançar, né? A racionalidade do homem apareceu, então, uma grande possibilidade de construção do conhecimento. Aqui fala Bock, né? Bock, 1999. Diante disso, o positivismo de Comte definia que para ser ciência deveria ter um modo rigor científico voltado para o conhecimento, para a construção do conhecimento padronizado, mecanizado e testável, né? Aí vem a cientificidade, né? O positivismo de Comte, né? Agora tem um grande pesquisador chamado Figueiredo. Figueiredo tem uma obra escrita em 1995 que ele fala bem assim, né? Diante dessa valorização da racionalidade em detrimento da fé, o ser humano deixa de ter uma referência como absoluto, né? Aí começa a problematização, uma problemática, né? Com o crescimento do positivismo, né? Onde o afastamento, né? Então, o ser humano, segundo Figueiredo, há um movimento do iluminismo, né? Do iluminismo que o ser humano, né, começa a perde a referência com o absoluto. Quando eu falo absoluto aqui, atenção a essa reflexão, nós não estamos falando aqui
né, de dogmas, né, de dogmas religiosos, mas um absoluto, né, algo transcendental, que algo da religiosidade própria do ser humano, esse crescimento da ciência, o ser humano começa a ter perde essa referência. Então, o movimento racional que surge com o positivismo de Comte, né, engloba também o iluminismo e o materialismo, que chega a ser um ponto agudo ao pensamento, um grande filósofo, Nietzsche, né? Nietzsche, na qual postula a morte de Deus. Nietzsche tem um livro que declara, né, que é a morte de Deus, pois para Nietzsche, se alguém foi criado ao longo do tempo, não é eterno ou causa primeira, né? Esse é Figueiredo, vai lá, pega Nietzsche e fala isso, né? Assim, as crenças, os valores foram colocados numa perspectiva não mais estável, perene. Aí começa a problemática na história da, 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 na nossa história, e a gente para a história, para o surgimento da psicologia como ciência. Nietzsche não só desloca o ser humano, mas tudo aquilo que era considerado totalizante, né? Então, dentro desse contexto, surge, né, a psicologia com interesse em tornar a ciência. Já imaginou esse caldeirão, né, de filósofo, né, do crescimento do positivismo, do iluminismo, do materialismo? É dentro desse contexto do século XX que surge a psicologia, né? O início de sua atividade havia muitas obras, gente, é isso que eu falei no início, né? A psicologia contemporânea, a gente não pode, quando a gente escuta que é impossível esse diálogo entre religião e psicologia, a gente vê lá no início da psicologia contemporânea, havia muitas obras voltadas para o tema da religiosidade. Ou seja, todos os interesses, dentre eles Funde, William James, como se tem, dentro da história da psicologia, ficou marcada, né, pela escassez de livros que tratam da questão da religiosidade. A despeito de percebe-se um desenvolvimento hoje histórico que em relação entre ciência e fé, né, passou por grandes debates, vários autores, especialmente dentro da história da filosofia, influenciado muito pelo pensamento da época, em se tratando da questão de religião e ciência, o distanciamento entre fé e ciência tem seu grande auge lá no século XX, a partir da década de 1920, né? Em que resiste o sumiço de periódicos, o silêncio das academias, da universidade, a desconfiança, o preconceito, né? Isso vai até por volta da penúltima década do mesmo século, com o positivismo, né? Lógico que não conseguia compreender uma relação entre e ciência e religião. Aí vem a contribuição da minha grande amiga Marta Helena de Freitas, que escreve também. Segundo Marta Helena de Freitas, né, ela escreveu em 2002, né, várias contribuições da psicologia, né, ao estudo da religião, ficam bem caracterizadas na visão de próprio Freud, né? Vários dissidentes de Freud, que também se dedicam também ao próprio auge da psicanálise. Freud também, Carl Jung, Alfred Adler, né, Erich Fromm e o próprio Viktor Frankl, todos que vem que surge daquela sociedade de Viena, de Freud, começa uma dissidência. O próprio Freud, ele se dedica a várias obras também, né? Também o próprio Freud chegou a escrever 5 obras bem voltadas a esse tema, embora numa visão que conheça a religião
apenas como verdade histórica, mas não como verdade natural. Então, né, o século XX, então, ela ficou marcada por essa tensão entre religião e psicologia. Por isso, considerava o segundo como algo reacionário e também alienante. Diante dessa negação da religião, fortalece a psicologia, né, permeada pelo pensamento da época. Então encontramos embate entre Freud sobre psicanálise e religião, considerando que torna-se o ser humano como um ser neurótico, né? Obsessivo, alucinado, né? Entretanto, o mesmo Freud que divergiu com a religião, ele elaborou várias obras abordando o tema religião e psicanálise. Assim foram as obras de Freud, por exemplo, Toque e Tabu, né? De 1973, 74, Psicologia de Grupo, Análise do Ego, de Freud, 1921 e 1974, O Futuro, uma outra, O Futuro de Ilusão de Freud também, O Mal-Estar da Civilização de Freud, né? Então, aqui a nossa amiga Marta Helena, ela traz nos seus estudos também, e 2002 ela escreve isso aí. Então, a minha proposta nesse primeiro vídeo, claro, é que a gente não vai tratar aqui da teologia, mas a gente precisa começar, que é possível, né? É possível é, estudar o fenômeno religioso, a religião, como fato humano, né? E sendo fato humano, é cabível de estudo à luz da psicologia. Não existe na história, né, humana, né, da civilização, que essa separação. Então, aqui é um tema que eu gostaria de estar tratando com vocês, que essa é de muito importante, gente, essa provocação, né? Esse diálogo entre psicologia e espiritualidade, psicologia e religião. Claro que também, ao querer dialogar, a gente vai encontrar também os nossos limites também, né? Limites na religião, enquanto campo, enquanto campo da ciência. Então, a gente tem que saber os nossos limites também para avançar nesse próprio estudo que é a psicologia, né? Limites em termos de pequenas questões, né? Que a gente, enquanto estudo da religião, psicologia, a gente não está aqui buscando a comprovação de Deus. Deus existe ou não existe? Não é interesse da psicologia, né? Enquanto estudo, enquanto ciência, né? Trazer essa questão, né? Então, um limite aí também. Enquanto a psicologia se tem se é um fato religioso, esse fato religioso se aparece um fenômeno, né? Esse fenômeno é aquela pessoa que fala à tua frente, que vem à tua frente. A psicologia, como fato humano, crê ou não crê, como esse crer ou não crer afeta na vida do ser humano. Então, é possível a gente, enquanto pesquisador, enquanto psicólogo, né, no início, a gente conhecer melhor esse fenômeno, essa pessoa que adentra para fazer uma consulta. A gente sabe que no Brasil, né, no Brasil a gente tem muito a questão, né, da religiosidade, né? Até a própria OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, no ano de 1988, ela inclui o conceito de saúde, né, e bem-estar, né, a dimensão da espiritual. Isso para
e para estimular aos profissionais da área da saúde a aplicar e explorar esse aspecto espiritual né, como viés profissional, né? No que diz respeito a nós, psicólogos, né, que trabalhamos, né, com esse conceito de ter junto na mente, né, com o nosso paciente, por exemplo, você pode perguntar ao seu paciente, né, não fazendo um debate teológico, né, mas se ele tem alguma religião, né, se ele tem fé, né, em algo, né, se ele crê em algo, né, porque o nosso nós enquanto psicólogos às vezes a gente quer que ajudar a conversar esse impacto na vida da pessoa que vem ao nosso consultório, né? Porque é interessante que até o fato religioso, né? Crer, não crer, fé, ter fé, que impacto, qual é o impacto na vida da pessoa, a questão da sua própria religião, da sua religiosidade. Por exemplo, vou citar aqui, né? Quantas pessoas, né, com a sua religiosidade, para alguns, né, que acredita num divino, num transcendental, em um Deus, né? É a pessoa, esse impacto é uma busca para ela, né? De enfrentamento que causa um bem-estar para ela. Se ela já tem um sofrimento psicológico, se ela está passando por algo que está paralisando a vida dela, aí vem o conceito de fé, de crer. Para essa pessoa, ela é algo que move, que faz ela enfrentar. Para outras, causa estresse, né? Já imaginou, né? A própria religião causa estresse, porque tem pessoas também que passam pelo mesmo sofrimento, perca, morte, né? Sofrimento humano, e vai à igreja, vai a Deus e começa esse impacto na vida dela pode ser estressante para ela, né? Até estressante no sentido tão impactante que aquilo está mexendo com as crenças delas, as crenças, os pensamentos disfuncionais, as crenças, as emoções. Então, o enfrentamento para essa pessoa é tão impactante que está trazendo um grande sofrimento para ela. Então, essa primeira aula, né, sobre religião e psicologia, como vocês viram aí no início, né, que isso é um dado histórico, como é possível, gente? Não é possível sim, a gente, enquanto pesquisador, né, acadêmico, enquanto profissional na clínica, a gente não negar, né? Repito, a gente não está aqui, enquanto profissional de psicologia, querer fazer um debate teológico ou oração, rezar, mas é um fenômeno do ser humano que é impactante, que é interesse à luz da psicologia. Então, acredito que essas aulas, que é um tema que muitas vezes a gente não se fala, né, a gente não conversa. Algumas pessoas da minha época, a gente foi formado de espiritualidade, religião, não é algo a não se falar, a não se comentar. Aí, como eu já falei, mostrei na história da psicologia contemporânea com o iluminismo, foi cada vez mais se distanciando, fé e ciência, né? E agora é preciso a gente, enquanto profissional, não negar, né? Uma negação, né? Mais para frente, a gente vai na segunda aula falar desses aspectos, né, importantíssimos do ser humano. Nessa primeira aula, eu queria só fazer aí não sei se ficou cansativo para você, que não conhecia, mas eu queria levantar dados históricos, né?
baseado na questão histórica para começar. É possível psicologia e religião dialogarem? Então, nessa primeira aula aí, eu trago aí, né, esse dado histórico. Mais para frente a gente vai conversando, a gente vai conversando sobre mais. Você sabe que quanto eu gosto de psicologia, eu me encontrei bastante, me encontro bastante, sei aonde posso ir, aonde estão os meus limites. Então, enquanto profissional de psicologia, até no nosso código de ética de psicólogo também, a gente é norteado também. Mas que banir, né, excluir o fenômeno religioso, né, o fenômeno da espiritualidade, hoje não é mais possível, tá bom? Então fica aí o meu recado para você, fica aí um grande abraço para você. Novamente, gente, se você gostou desse vídeo aí, né? Se você faça um joinha aí, Everlades, gostei do seu trabalho aí. Clica aí para que esse vídeo o YouTube cada vez mais reconheça o quanto é importante esse tema para nossa reflexão. E também, né, faça seus comentários, envie para os seus amigos e colegas, né? Eu tenho meu canal de YouTube aí, onde você possa acompanhar outros temas que eu venho desenvolvendo, tá bom? Fica aí a dica, né? Psicologia e religião. É possível ter esse diálogo? Depois desse bate-papo que nós tivemos aqui, qual é a tua reflexão? Qual é a tua posição? Tá bom? Um grande abraço. Evilásio Andrade, psicólogo clínico, mestre em psicologia. Estou aqui, né, disponível para conversar com você. Só me procurar aí e a gente pode bater um bom papo. Um grande abraço e até a próxima.